irmãos, brincadeiras à parte, é sempre uma grande alegria estar aqui, pela graça de Deus. Os irmãos são muito bondosos para comigo, em sempre me convidar. Eu sou sempre abençoado pela liturgia do culto, eu amo liturgias bem amarradas, e aqui a gente tem isso, né? Graças a Deus por isso. Eu acho que eu já posso ir embora agora, porque os irmãos já entenderam a mensagem de hoje. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreve a uma igreja muito amada por ele, que é a igreja de Filipos. Nós leremos dois versos, o verso 6 e o verso 7 do capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. O título do sermão dessa manhã é O melhor remédio para a ansiedade. O melhor remédio para a ansiedade. Os irmãos acharam? Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera aí. A gente espera. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim, a boa e maravilhosa palavra do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos por tua palavra que foi lida e será exposta, e a despeito das minhas muitas limitações no falar e das limitações dos meus irmãos no ouvir, nós pedimos que teu Espírito faça obra em nossos corações. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor tire todo o medo do nosso coração, ó Deus, qualquer ansiedade que há em nós, que possamos colocar as nossas cargas, o nosso fardo pesado no Senhor, assim como diz a Tua palavra. Que possamos sempre levar ao Senhor nossos temores em oração, para que a paz do Senhor possa guardar nossa mente e o nosso coração. É isso que nós te pedimos, não porque nós merecemos, mas confiados na obra perfeita de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Recentemente, uma pesquisa apontou que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo e o quinto em casos de depressão. Desde que a pandemia do coronavírus eclodiu, o percentual de pessoas que sofrem com sintomas de estresse, ansiedade ou depressão, que em alguns países aumentou 30%, chegou a quase 80% em nosso país. Esses dados só nos mostram o porquê de ansiedade ser considerada por muitos como o mal do século. É claro que não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, as pessoas estão sendo esmagadas pela ansiedade. Todos nós, no decurso da vida, fomos afetados ou estamos sendo afetados por ela em alguma medida. Inclusive, é possível que haja irmãos em nosso meio hoje, pela manhã, que estão enfrentando esse tipo de dificuldade, independente do motivo. Muitas vezes nós sofremos no corpo até as desordens emocionais. Não é incomum que a ansiedade somatize causando, por exemplo, um batimento cardíaco acelerado, dor nas costas, dor no pescoço, falta de ar, tontura, náuseas, formigamento, e aqui os problemas são inúmeros. Isso para citar apenas algumas coisas, meus irmãos. O desencadeamento dessas questões são terríveis. A nossa mente sofre e o nosso corpo vai padecendo. E, por fim, parece que estamos imobilizados e parece que algo está espremendo até a última gota da alegria das nossas vidas. Há pessoas que têm sofrido constantemente com isso, anos a fio. Isso, meus irmãos, tem atingido não apenas as pessoas mais experientes, adultos, mas também os jovens, os adolescentes e as crianças. Mas se a ansiedade é considerada como o mal do século, a Escritura, a Palavra de Deus, que ultrapassa qualquer barreira de tempo, qualquer barreira cultural, ela nos aponta que esse não é um problema tão novo assim. Há salmos que, por exemplo, retratam
esse problema, essa realidade, como o Salmo 94, por exemplo. O salmista, no Salmo 94, verso 19, ele vai dizer que a ansiedade, ou que um turbilhão de pensamentos o dominava no íntimo. O Salmo 32, por exemplo, aponta ainda para o fato de que o corpo sofre por causa dos problemas na alma que não foram muito bem resolvidos. E há outras e outras histórias na Escritura que apontam para essa verdade. Desse modo, a Bíblia nos aponta para essa realidade, mas, igualmente, se ela nos mostra que essa é uma condição pós-queda, ela, igualmente, nos dá as pedras firmes, o caminho seguro para que possamos combater esse mal. Mas não só isso, meus irmãos. A Escritura, ela nos aponta o remédio para que possamos vencer a ansiedade, de forma que nós possamos, de fato, glorificar a Deus com todo o nosso ser. O texto que nós lemos é, sem dúvidas, um dos textos mais explícitos quando se fala de ansiedade. Paulo escreve a uma igreja na cidade de Filipos, e nessa carta ele exorta esses irmãos dentro de um contexto específico para lidarem com esse terrível mal. Portanto, à luz desses versos, eu quero ver com os irmãos, em 3 movimentos, algumas características sobre a ansiedade, elucidar qual o melhor remédio para a ansiedade e, por fim, apontar qual o resultado em nossas vidas quando fazemos uso do antídoto que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Então, vejamos. Olhe comigo para a sua Bíblia e nós vamos ver a primeira realidade estampada nesse texto. A primeira verdade aqui é que o problema existe. A ansiedade, ela é real. Por mais que algumas pessoas achem que isso é bobagem, isso é uma fantasia da cabeça da outra pessoa, mas a Escritura aponta, primeiramente, que o problema existe, a ansiedade é real. O texto começa dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se alguém ler esse verso desconectado do contexto da carta, talvez possa achar que Paulo está escrevendo isso dentro de um palácio. Parece que Paulo está escrevendo isso no melhor momento da sua vida, numa viagem internacional dos sonhos, né? Mas não. Paulo escreve essa carta preso em Roma, numa prisão domiciliar, numa prisão onde Paulo tem que tirar do seu próprio bolso o sustento para pagar o seu próprio cárcere, o seu aluguel, com, os irmãos sabem, os recursos limitados. Paulo está algemado 24 horas por dia a um soldado, 7 dias por semana, onde ele está aguardando ser julgado por César, e ele está nessa situação há quase 2 anos. No entanto, quando nós lemos essa carta, nós percebemos, e essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, Paulo, nessa condição, nós não achamos uma linha sequer de reclamação, Paulo maldizendo, esbravejando para os 4 ventos a sua condição. Pelo contrário, nós podemos ver um homem que tem paz, apesar das circunstâncias, e em meio à tempestade que vem sobre a sua vida. Assim, ele encoraja os irmãos daquela igreja a não andarem ansiosos. Perceba que a pessoa que tinha motivos, todos os motivos do mundo para estar ansiosa, é ela mesma que encoraja os irmãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E olhando para a realidade, motivos igualmente não faltavam para aqueles irmãos de Filipos estarem apreensivos. Primeiramente, porque Paulo, a pessoa que plantou aquela igreja e por quem eles tinham tanto amor, estava preso. Ligado a isso, eles sofriam perseguição por afirmar sua fé em Cristo Jesus. Se isso não bastasse, a igreja está enfrentando desafios internos. 2 irmãs influentes da comunidade entram em briga, entram em disputa, a ponto de Paulo tratar essa questão dentro dessa carta. E tudo isso, meus irmãos, vai gerando preocupação, temor, insegurança, ansiedade por parte daquela comunidade. Paulo tinha motivos para andar ansioso. Aqueles irmãos também tinham motivos para andar ansiosos. E talvez eu e você tenhamos os nossos motivos. O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem tirado a sua paz, fazendo com que você fique extremamente preocupado, tenha medo, perca o sono, o contentamento, a vontade de viver e, muitas vezes, a alegria em Deus? O que é que tem roubado isso de você? É preciso que nós identifiquemos esses aspectos e reconheçamos que esse é, infelizmente, um problema real nesse mundo pós-queda. Portanto, não tente maquiar a realidade e não trate isso como sendo uma besteira do outro. Muitas vezes algumas pessoas tratam isso como besteira até você passar
por isso, até você passar por essa realidade. Paulo não nega essa realidade, até porque a ansiedade existe. A Escritura também não nega essa realidade, mas há um imperativo muito forte aqui. Há um mandamento muito forte aqui, muito claro na palavra de Deus, que é: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra grega usada por Paulo, que é traduzida como ansiedade, aponta para uma ideia de que o indivíduo está sendo atraído e puxado para direções diferentes. É como se a nossa esperança nos puxasse para um lado e os nossos medos e temores para o outro lado. E a pessoa fica nessa situação, no meio desse furacão, se sente perturbada, como que rasgada, a ponto de romper-se. Essa é a ideia justamente dessa palavra ansiedade. E é nesse momento que a sensação que vem sobre o indivíduo é de estrangulamento, asfixia, angústia, e tudo isso é sentido na pele, no corpo, desencadeando em doenças psicossomáticas. Quem viveu isso já sabe, isso é muito triste. A preocupação, meus irmãos, em certa medida, ela é saudável. Em um nível, isso pode ser resposta humana e normal a uma situação que nos assusta, afinal, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não conhecemos aquilo que nos espera, isso é normal, em certa medida, dentro da nossa condição limitada, mas o grande problema é quando isso cresce, tornando-se insuportável, incontrolável, e quando muitas vezes rouba de nós a fé e a esperança nos propósitos soberanos de Deus. É por isso que Paulo diz algo como assim: parem de levar essa preocupação ao extremo. Não deixe isto estrangular vocês. Não permitam que essas circunstâncias roubem a alegria que Deus colocou no coração de vocês. E talvez alguém pense, mas é muito fácil falar. Paulo só pode estar brincando ao me dizer para não ficar ansioso. Será que ele sabe do que é que eu estou passando? Será que alguém realmente espera que eu passe pela vida difícil do jeito que ela é, sem nunca ficar ansioso? Nós já vimos que a ansiedade ela é real, mas um dos grandes problemas, eu quero que os irmãos ouçam isso com muita atenção, um dos grandes problemas da ansiedade é o fato de que, para muita gente, ela é a única resposta que a pessoa pode dar diante das preocupações e dos temores da vida. Isso tem sido um problema de muitas pessoas. Qualquer problema, qualquer situação que fuja ao seu controle, muitas vezes parece que essa é a única resposta que a gente pode dar. Ficar ansioso ao extremo. Essas são pessoas que vivem ansiosamente, que não conseguem enfrentar um problema sem estarem ansiosos. Permanecem angustiados por semanas, meses e anos, como se a solução de um problema de toda uma vida dependesse deles. Perceba os verbos, que Paulo usa aqui. Não andeis, ou seja, não vivei, não permaneçam ansiosos por coisa alguma. Paulo dá uma ordem, é um imperativo. Na sua santa exortação, ele nos aponta para algo constante, ativo, e nos encoraja a mudar a direção da nossa vida para o alvo certo, a fim de que possamos cumprir essa resolução. Isso porque, meus irmãos, nós andamos muitas vezes confiando que nós estamos no controle da nossa própria história. Nós vivemos duvidando se realmente Deus proverá aquilo que necessitamos no seu tempo perfeito. Nós, infelizmente, permanecemos vacilando em relação às promessas que Deus faz em sua palavra. Que Paulo não nos encoraja aqui a ignorar os problemas da vida. Ele apenas enfatiza que os cristãos têm uma esperança viva, por isso não devem se sentir sufocados e privados de paz e alegria. Segundo as palavras de Paulo, nós podemos vencer essa terrível doença da alma e também que afeta o nosso corpo. Mas como? Se nós não devemos permanecer na ansiedade, se ela existe, mas nós não devemos permanecer, caminhar com ela durante a nossa vida, como nós podemos vencer? E nesse texto nós enxergamos, em segundo lugar, o melhor remédio para a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, verso 6, por meio de oração e súplica com ações de graças.
Nesse verso, Paulo aponta um remédio fundamental para combater a ansiedade, que é a oração. E para isso ele diz que os nossos pedidos devem ser plenamente conhecidos diante de Deus. Essa é uma palavra que aponta para uma totalidade, nos encoraja a apresentar todas as circunstâncias da nossa vida diante de Deus. Portanto, se você e eu desejarmos vencer a ansiedade, o remédio é simples, mas é um remédio que nos custa ao mesmo tempo, que é a oração. O remédio é simples, é a oração. O D.A. Carson, que é um grande teólogo estudioso, ele disse uma vez: ainda tenho que encontrar um preocupado crônico que desfrute de uma excelente vida de oração. Ainda tenho de encontrar um preocupado crônico que desfrute de uma excelente vida de oração. Um outro teólogo, conhecido como Bengelius, ele escreveu que a ansiedade e a oração são tão opostos como o fogo e a água. O que esses homens, Bengelius, o Carson e o próprio Paulo, cada um a seu modo, querem dizer é: a ansiedade, ela não se sustenta com a oração. A ansiedade não se sustenta com a oração. Por isso, a grande pergunta que nos cabe agora não é outra senão: eu e você temos apresentado diariamente a Deus todos os motivos que nos trazem ansiedade, medo e preocupação? Se nós não fizermos isso, estaremos mesmo que de modo inconsciente, mostrando que nós temos o controle das nossas vidas e que não precisamos do auxílio de Deus. Se nós não apresentamos a nossa vida plenamente diante do Senhor, em oração, todas as circunstâncias que nos estrangulam, que nos jogam de um lado e para o outro, que nos saculejam, se não apresentarmos isso diante de Deus, estaremos dizendo: olha, eu sei como cuidar da minha história, eu sei como eu devo cuidar dos meus próprios dias. Então, o que é ansiedade, se não crer que a solução dos nossos problemas está em nossas mãos? Que resultado, meus irmãos, um ser finito espera ao tentar viver sem se relacionar com o seu Criador, senão a angústia, o temor, a preocupação e a ansiedade? Os irmãos entenderam isso? Como nós vamos viver tendo paz na nossa mente e no nosso coração, se nós não entregamos ao Senhor plenamente, de modo completo, aquilo que tem nos atingido? Precisamos reconhecer que somos finitos e limitados e que nós não temos controle algum sobre a nossa vida. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder para fazer aquilo que lhe agrada. Assim, o antídoto adequado para a ansiedade é abrir o coração a Deus em oração. Apresente todos os seus pedidos a Deus, não apenas algumas coisas. Muitas vezes, meus irmãos, a gente é ruim, a gente sabe que nós somos ruins. Você é ruim. Eu também. Só para o conforto dos irmãos, eu também. Aqui é um ansioso falando para outros ansiosos como é que a gente vai resolver o nosso problema. Essa é que é a verdade. Conversando com a minha esposa semana, vai pregar o que domingo? Eu falei sobre ansiedade. Ela, Fala, Deus, né? Então eu falo e me escuto, está sendo gravado, vou assistir em casa mais uma vez. Mas o fato é isso, meus irmãos, nós apresentamos algumas coisas diante de Deus, muita coisa a gente segura, a gente quer resolver. Isso é triste. Como é que um ser finito pode conduzir a sua própria história? Nós temos um Criador. O Evangelho nos dá paz com Deus, sim, mas nos dá acesso a Deus, um relacionamento que nós podemos desfrutar com esse Deus, não um relacionamento pontual apenas aqui, agora, que é excelente, é muito bom, mas podemos, igualmente em casa, usufruir desse tipo de relacionamento com o nosso Deus. Tudo deve ser colocado diante do Senhor em oração. Portanto, eu encorajo você e me encorajo igualmente a colocarmos toda a nossa vida diante dele. Isso nos serve como uma rica exortação, meus irmãos, porque existe em nós a tendência de orar apenas pelas grandes coisas da vida e de nos esquecermos de orar pelas pequenas coisas que muitas vezes acabam crescendo e transformando em grandes coisas também. Por isso, precisamos conversar com Deus a respeito de tudo o que nos preocupa, e esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Examine o seu coração. O que é que tem te deixado inquieto? O que tem tirado o teu sono?
Quais as pequenas situações da vida que ficaram mal resolvidas e que, depois de muito tempo, se tornou um verdadeiro peso sobre as suas costas? Quais são as pequenas e grandes coisas que têm deixado você triste e preocupado? Esse é o terreno favorável para que a ansiedade se instale, caso não venha a ser combatida. Mas esse é um terreno onde a dependência, a confiança e a alegria podem se desenvolver se você apresentar os seus pedidos a Deus com confiança e oração. Paulo ainda diz que a natureza dessa oração deve ser a súplica. Perceba, quando alguém suplica, é porque essa pessoa está desesperada. Ela necessita de alguma coisa. Essa é a real necessidade que nos coloca diante de Deus. Estamos realmente necessitados. Assim, se no primeiro momento não há espaço para ocultar nenhuma das preocupações da nossa vida, aqui não há lugar para as orações indiferentes e insinceras. Nós precisamos orar suplicando como alguém que não tem absolutamente nada e que carece de tudo, da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, a súplica. As nossas orações devem refletir a nossa condição de dependência, somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Quando alguém suplica, demonstra ao mesmo tempo que tem uma grande preocupação, mas, por outro lado, demonstra que não está em posição para exigir absolutamente nada. Pois essa pessoa reconhece que Deus é aquele que pode lhe suprir em todas as coisas. Portanto, nós confiamos que a vontade do Senhor sobre as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Foi assim, inclusive, que Jesus orou no Getsêmani. E enquanto seus discípulos mais próximos dormiam, ele transpirava gotas de sangue. E depois ele chegou a dizer ao Pai: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Será que as nossas orações são cheias de súplica ou nós temos dado sugestões para Deus? Muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça do nosso próprio jeito. Nós oramos, mas ao mesmo tempo, Senhor, porque se fulano fizer isso, né, e o consórcio que eu dei entrada sair, né, no meio da oração você começa a fazer as contas, né? Mas é porque eu emprestei 2.000 para o meu cunhado, mas vai ficar complicado, cunhado geralmente, né? Mas o fato é que muitas vezes nós oramos e não apresentamos tudo diante do Senhor, como aquele que depende totalmente do Senhor. Nós fazemos sugestões, pequenas sugestões, a pessoas que se dizem necessitadas, mas igualmente não se submetem à vontade de Deus, pelo contrário, fazem sugestões a Ele. Súplicas, meus irmãos, não é sugestão. Súplica denota humildade, que é fruto do conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Portanto, é assim e com esse sentimento que nós devemos levar a Deus nossas orações e nossos anseios. Uma outra coisa que Paulo vai dizer, devemos orar com súplica, mas igualmente ações de graças. Depois de apresentar os nossos pedidos a Deus e de suplicar para que a vontade dele seja feita, devemos romper em ações de graças. Um comentarista colocou que a oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas. Não pode subir ao céu, tampouco pode ter a aceitação de Deus. Nesse ponto, deve haver um louvor e reconhecimento a Deus por quem Ele é. Porque mesmo sendo grande, Ele inclina os seus ouvidos em nosso favor. Mas também deve haver gratidão a Ele pelos favores passados, pelas bênçãos do presente e pela firme segurança em relação ao futuro. Perceba, quando nós oramos, colocamos nossos temores, medos, ansiedades diante do Senhor com súplicas, como aqueles que dependem realmente, totalmente do Senhor, vem o louvor, a ação de graça. Enquanto nós depositamos tudo em posição de humildade e louvamos a Deus por quem Ele é, nós começamos a nos lembrar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Você já passou por alguma situação que você falou assim, não tem mais jeito, né? Como os cariocas gostam de dizer, a casa vai cair. Né? Uma situação que você está numa encruzilhada assim, e você fica assim, cara, como? E você vê que Deus, Ele move, Ele trabalha, e as coisas acontecem.
E, de fato, quando você coloca tudo isso diante do Senhor, isso vem à sua memória quando você louva ao Senhor. Independente do que estamos passando hoje, nós podemos olhar à nossa volta e perceber as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Orar, olhar para o lado e ver seus filhos com saúde, ver sua esposa com saúde, ver que você tem pão sobre a mesa, um pão que você não planta trigo, não colhe, mas está ali pela graça de Deus. E essa é uma oração que o Senhor nos responde todos os dias. O Senhor nos dá o pão de cada dia, e cada dia Ele tem nos dado o pão. Perceba a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mesmo sem saber o dia de amanhã, nós podemos louvar a Deus, porque Ele certamente nos responderá e nos assistirá em nossas fraquezas, como Ele sempre nos assistiu. Quando nós, enquanto oramos hoje, colocando diante do Senhor as nossas petições em súplica, lembremos os grandes feitos do Senhor sobre a nossa vida no passado. Certamente, ao fazermos isso, nos sentiremos seguros, porque seremos confortados pelo fato de que as mesmas mãos que nos socorreram no passado estão nos protegendo hoje. Desse modo, enquanto você suplica por algo que ainda não foi resolvido, agradeça mais uma vez. Agradeça mais uma vez. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Portanto, leve os seus pedidos ao Senhor em oração, com gratidão. E qual o resultado disso, meus irmãos? Qual o resultado disso em nossas próprias vidas? O efeito do antídoto para a ansiedade é justamente a paz de Deus. O verso 7. É o resultado de tudo isso, de não permanecer na ansiedade, reconhecer que isso é uma verdade, que nós não devemos caminhar nessa realidade, que devemos nos achegar ao Senhor em oração, apresentando tudo a Ele, em uma posição de humildade, em súplica, com louvor, reconhecendo aquilo que Ele já é, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele fará. E isso tudo vai gerar em nós o quê? Paz. A paz de Deus. Olhe comigo o verso 7 mais uma vez. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual o resultado de tudo isso? O resultado é que nós recebemos aquilo que nós mais precisamos, que é paz. O que um ansioso mais precisa, meus irmãos, no final das contas, é paz. Está atribulado, né? Como a gente fala lá na juventude, lá na nossa igreja. Fulano está atribulado. Fulano precisa de paz. Um ansioso não precisa de outra coisa senão quietude, paz, tranquilidade. Não há nada que um coração atribulado precise mais do que paz. Há muitos homens e mulheres que têm tudo na vida, já conquistaram tudo que um ser humano pode conquistar, mas não tem paz. O cara dorme em cima de rios de dinheiro, mas tem insônia, não consegue dormir, é ansioso, porque não tem o básico, não tem a paz. Essa é a paz de Deus. Essa é aquela paz que é incircunstancial. Independente do momento, da circunstância, e até independente da resposta de Deus à nossa oração, nós temos paz, a paz que vem dele e a paz que excede todo entendimento. Não há como explicar, meus irmãos. Não há como explicar essa paz, exceto dizer que é Deus que nos dá. As pessoas olham para você, a situação que você está passando, e falam assim, como você consegue? Como você consegue dormir com isso? Como você consegue sorrir passando por essas circunstâncias na sua vida? Como? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O que é que essa paz faz dentro de nós? Ela guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse termo guardar é muito interessante, porque Paulo quer dar a ideia aqui e descrever uma espécie de soldado que vigia um prisioneiro. Lembre-se que Paulo estava sendo vigiado aqui 24 horas por dia pelos soldados romanos. Mas ele experimentava dentro de si uma proteção muito maior, porque Deus guardava o seu coração para que a ansiedade e o medo não entrassem nele. Não pense que Paulo é uma espécie de semideus, não, tá? Não pense que Paulo é uma espécie de super-herói. Não, a gente às vezes tem essa mentalidade que Paulo Paulo está aqui, eu estou aqui, né? Paulo é mais do que eu. Não, meus irmãos, Paulo é finito, igual eu e você. Paulo estava sujeito às mesmas tentações que eu e você. Paulo é um homem que tem os pés de barro, igual eu e você, um homem limitado. Mas a paz de Deus era que guardava o coração de Paulo. Paulo é alguém que tem suas lutas, fraquezas,
anseios, mas nada disso tomava conta da sua mente, porque o Senhor era quem guardava a sua mente e o seu coração. Daniel, por exemplo, um dos grandes personagens do Antigo Testamento, e temos nos debruçado sobre esse livro lá na Betel, numa série aos domingos à noite. Se você estiver perdido lá pela Baixada, aparece lá. Daniel nos dá um exemplo maravilhoso da paz experimentada por meio da oração. Quando o rei anunciou que todos os seus súditos deveriam adorar somente a ele, o que é que Daniel faz? Daniel vai para o seu quarto, abre as janelas e ora, como ele sempre fazia. E é muito importante observar a maneira pela qual Daniel se dirigiu ao Senhor. Lá no capítulo 6 de Daniel, versos 10 e 11, o texto nos diz que ele orava, dava graças e suplicava. Veja a belíssima ilustração. Oração, súplicas e ações de graças. E qual foi o resultado? O resultado foi que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Sim ou não? Não. Deus não livra, meus irmãos. Deus não livra Daniel da cova dos leões. Pelo contrário, ele vai para a cova dos leões. O resultado foi ter paz em meio às dificuldades. Daniel passa uma noite com os leões, na mais perfeita paz, enquanto o rei, louco de pedra, Nabucodonosor, quando a gente começa a ver as narrativas, aquele homem é um homem doente, um homem louco, aquele homem, é louco. Aquele homem louco, cego, com um negócio de grandeza gigantesca, ele está no seu palácio, com seu belíssimo travesseiro, mas não consegue dormir. Daniel, na cova dos leões, tem paz, e Nabucodonosor, no palácio, está completamente atribulado, ansioso. Portanto, veja como, de fato, a oração nos livra da ansiedade. Quando a paz de Deus monta guarda como uma sentinela sobre o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, é isso que nós temos, paz. Paz. E é isso que nós encontramos na pessoa bendita de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que essa paz ela é encontrada. Paulo entrega essa rica exortação a esses irmãos, mas certamente ele não aprendeu essas palavras de si mesmo. Certamente ele aprendeu essas palavras com Cristo Jesus. Jesus ele ensina a mesma coisa em Mateus capítulo 6. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Quem de nós, meus irmãos, pode acrescentar 1 segundo que seja a nossa própria vida? É em contraste a essa ansiedade e preocupação, Jesus nos encoraja a buscar a Deus e confiar em Deus, porque certamente Ele nos assistirá em todas as nossas necessidades, assim como Ele cuidava das aves dos céus e dos lírios do campo. Veja que coisa linda que Jesus nos ensina. Mas ainda assim, nenhuma gota da paz de Deus sobre a nossa vida vem à parte de Cristo. Jesus também disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Eu que dou a minha paz para vocês. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz que é a ausência de tribulações, a ausência de guerra. Mas perceba, enquanto nós passamos pelo vale, pela situação mais sombria, nós somos capazes de experimentar a paz que vem de Deus pela pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não há nada no mundo que possa produzir em nós essa paz. A paz que o mundo não pode dar e o conforto que ele não consegue explicar só pode ser encontrado em Cristo Jesus e somente nele. É por isso que quando Paulo, antes de dizer no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele afirma no verso 5 do mesmo capítulo 4, se você ver, você vai ver a expressão, o Senhor está perto. Essa expressão Paulo usa no verso anterior, no verso 5, não dizendo respeito a um aspecto escatológico, que o Senhor estava perto de chegar, perto para retornar e consumar todas as coisas. Não. Paulo está usando essa expressão para dizer que, de fato, o Senhor está perto de mim, está perto de você. O Senhor está perto do seu povo para dar a sua paz e alegria aos corações transtornados e em situações conturbadas. Afinal, Ele é o Emanuel.
Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que assegurou que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o final dos tempos. Portanto, Ele está perto. Ele está perto de você, está perto de mim para guardar a nossa mente e o nosso coração de qualquer medo, qualquer temor. Foi isso que o Senhor disse a Paulo em meio às suas dificuldades em Corinto. Paulo, eu estou com você. Eu estou contigo. Paulo tinha paz porque ele sabia que o que é ter o Senhor por perto. É por isso que Paulo tinha paz, porque ele sabia que o Emanuel, Cristo Jesus, o Deus conosco, estava perto. Ele sabia realmente o que é experimentar a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Eu te pergunto nessa hora, você experimenta essa paz? Você precisa desse tipo de tranquilidade e segurança? Ela se encontra exclusivamente na confiança em Cristo Jesus e é obtida por meio da oração, súplicas e ações de graças. Portanto, se há alguém aqui nessa manhã que ainda não sabe o que é ter Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Somente Ele pode te livrar do maior problema da tua vida. O teu maior problema não é um problema emocional. O maior problema da tua vida não é um problema financeiro, não é um problema familiar, mas é um problema ainda mais grave, é uma inimizade para com Deus. E essa inimizade para com Deus, que todo homem já nasce nessa condição contrária a Deus, é Cristo Jesus quem vem reatar esse relacionamento. Nós encontramos essa paz nele. A paz com Deus, que é uma paz diferente da paz de Deus, é experimentada quando nós estamos caminhando e trilhando na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro caminho para a paz de Deus e para a paz com Deus nessa vida e para além dessa vida, é somente por Cristo Jesus. Perceba, tanto a paz com Deus, que é aquela paz que você pode colocar a cabeça no seu travesseiro e dizer, e dormir tranquilo, sabendo que Deus não é seu inimigo, que você não é mais inimigo de Deus, porque você agora encontra-se em Cristo Jesus, a paz com Deus, tanto essa paz com Deus, quanto a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que as pessoas olham para você e não entendem como que você consegue sorrir, passando por determinadas situações, estar tranquilo, ambas é através da pessoa bendita de Jesus. Portanto, apresente a Ele todas as inquietações. Nem toda preocupação, meus irmãos, é pecaminosa, mas toda ela tem o potencial de se tornar pecaminosa e destrutiva. Clame ao Senhor, pedindo que o ajude a não duvidar de que Ele é quem está no controle de tudo na sua vida e de que Ele é bom em todos os seus caminhos e que está no controle de todas as coisas. Essa é a única razão pelo qual nós podemos descansar. Não porque nós somos alienados do mundo, não somos estoicos, não estamos negando os sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Não ignoramos os problemas, mas nós descansamos, porque nós sossegamos na verdade que o Senhor está perto. O Emanuel está ao nosso lado, Ele é aquele que nos guarda e aquele que jamais nos abandonará, segundo as suas próprias promessas. O salmista, no Salmo 56, o verso 3, ele diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Essa confiança se demonstra não na inércia, mas na oração. O medo ataca e a batalha começa, mas a luta é travada de joelhos, com petições, súplicas e ações de graças. Muitas vezes nós queremos tomar espadas e ir para cima de alguma forma, sendo que a batalha deve ser travada de joelhos, com o quarto fechado, com oração, com súplicas e com ações de graças. É isso que está na palavra de Deus. Tiago vai nos dizer, está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é a ferramenta que carregamos na luta contra a ansiedade. Ela gera em nós a paz de Deus, mesmo quando as circunstâncias à nossa volta são desanimadoras. O homem de fé e oração se refugia na rocha, da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo. E o nome dessa fortaleza é Cristo Jesus. E tudo isso, meus irmãos, debaixo da certeza de que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o cuidado de Deus não é outro senão a sua preciosa paz, que é refletida na vida do crente, que ora e entrega tudo em suas mãos, dissipando assim
todo e qualquer medo e toda e qualquer ansiedade. Tudo isso para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós somos pequenos, falhos e carecemos do Senhor. Tem misericórdia pelas vezes que eu quero controlar a minha própria história. Tem misericórdia quando a única resposta que eu posso dar para os dissabores da vida é a ansiedade. Tem misericórdia, Pai, porque muitas vezes a oração é o nosso último remédio. Tentamos tantas coisas antes de apresentar ao Senhor a nossa própria vida por completo. Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, mas o Senhor quer que nós entreguemos tudo ao Senhor. Ó Pai, tem misericórdia por todas as vezes que nós retemos alguma coisa. E essa coisa serve como veneno para nós. Ó Deus, nos ajuda a vivermos debaixo dessa realidade. Pedimos que Teu Santo Espírito possa ministrar a nossa mente e o nosso coração e que possamos, de fato, colocar em prática tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite por meio da Tua palavra. Que possamos dobrar os nossos joelhos em oração, com súplicas, reconhecendo, Pai, que somos finitos, pecadores, que não temos nada para oferecer ao Senhor, mas igualmente com louvor, com ação de graças, por lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, sobretudo resolver o nosso maior problema, que é o problema com o Senhor mesmo, o problema do nosso pecado. Muito obrigado, porque aprova o Senhor nos salvar, nos chamar para si. Muito obrigado, Pai. Coloque em nós essa consciência e que a paz do Senhor possa guardar a nossa mente e o nosso coração todos os dias da nossa vida, de forma que nós possamos glorificar o Teu santo nome da maneira que nós andarmos aqui enquanto peregrinos. Nos ajuda essa igreja a continuar sendo uma coluna da verdade nessa localidade, Pai. Que não haja nessa comunidade nenhum medo ou temor, mas que haja confiança no Senhor para continuar avançando, para continuar pregando o Evangelho para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, confiados na obra perfeita de Cristo Jesus. Amém.